Rádio. Novelo. Novelo. Hoje a minha conversa é com a Maia Gabeira, campeã de surf de ondas grandes. De ondas gigantes, na verdade. As maiores do mundo, coisa de 30 metros. Basicamente, um prédio de 10 andares. Desde que eu ouvi falar da Maia pela primeira vez, e eu não lembro quando foi, mas faz bastante tempo, eu fiquei interessada. O que ela faz é muito impressionante, muito fora do normal dos atletas, e especialmente das atletas. Não tem como não ficar fascinada. Tem pouquíssimas mulheres nesse esporte, que é muito perigoso, e ela é das mais importantes, se não a mais importante. Como eu não sigo esportes, antes de saber da Maia, eu sequer sabia que existia surf de onda grande. E nem que era um esporte diferente do outro surf. Eu descobri por causa dela, e continuei interessada. Eu me perguntava, como será surfar uma onda assim? Por que ela faz isso? Como ela faz isso? De onde veio essa vontade, essa coragem? Como a pessoa treina para surfar um prédio de 10 andares? Eu morro de medo de onda, qualquer uma, mesmo marolinha. Tomei muito caldo na infância. Meus filhos tomaram muito caldo na infância e para mim isso já deu. Tenho muito respeito pelo mar, ele no canto dele e eu na areia. E a Maia lá, numas ondas abissais, feliz da vida dela. Aí saiu o documentário The 100-Foot Wave, que conta como um funcionário da Prefeitura de Nazaré, em Portugal, conseguiu transformar a sua pequena vila pesqueira, que só recebia turistas no verão, no maior centro de surf de ondas grandes do mundo. A Maia aparece bastante no documentário, de que a gente vai falar um pouquinho aqui. E eu pensei, eu preciso conversar com essa mulher. Quero entender como ela funciona. Ela é carioca, então a gente aproveitou uma visita dela à família aqui no Rio para levar ela para o estúdio e matar toda a nossa curiosidade. E a curiosidade de vocês e a da Flora Thomson Levaux, que estava comigo no estúdio, não se aguentou e fez perguntas também. Eu comecei a nossa conversa falando do livro infantil que ela escreveu, que chama Maia e a Fera. É a história de uma menininha e uma onda gigante, claro, e de como elas ficam amigas. É que no final do livro tem uma frase que resume muito bem o nosso papo e a própria história da Maia. Já começando, Maia, com o teu livro, teve uma coisa que me chamou super atenção aqui, que eu li, que quando você começou a surfar, enfim, só tinha menino, né? Mas que isso pra você foi um incentivo, e aí tem uma frase que você colocou aqui no final do livro, no pós-fácil do livro, que você diz que viver em um mundo dominado por homens despertou a minha imaginação. O que você quer dizer com isso? Sobreviver em um mundo dominado por homens despertou minha imaginação. Sobreviver, isso é fundamental. O que significa isso pra mim? Eu acho que é a falta de padrão, né? Você não tem alguém para copiar o caminho, né? Então você tem que ser muito criativo para conseguir construir um caminho que ainda não existe, né? E homem é diferente de mulher. Então, não só da forma como a gente pensa, a nossa força, mas também as oportunidades perante a sociedade. Então, não adiantava eu olhar para as oportunidades que tinham os homens no meu esporte e achar que elas seriam as mesmas para mim, porque elas não existiam para a mulher. Então, como que eu conseguiria, então, me tornar profissional num esporte que não tinha nada para reconhecer uma atleta mulher naquele espaço? Então, para isso, eu tinha que usar a criatividade, eu tinha que buscar formas de me fazer relevante, né? Dentro de um esporte que não tinha um caminho trilhado. É muito mais simples, né? Você olhar e falar, eu quero ser campeã olímpica da natação. No feminino, 50 metros borboleta. Mas quando aquela categoria não existe para o teu gênero e não vão abrir para você competir com os homens, você tem que então entender como que você cria a sua própria oportunidade no mundo. E por que isso te atraiu e não te repeliu? Quando você começou a surfar aqui no Rio de Janeiro, você olhava em volta, só tinha menino. E você, sei lá, com 13, 14 anos, né? Mais ou menos. Em vez de você dizer, não, só tem menino, então isso não é pra mim, eu vou fazer natação 50 metros borboleta. Mas você fez o contrário. Então por que te atraiu em vez de te repelir? Na verdade, são duas respostas distintas. A primeira, da fase dos 13, 14 anos, se olhar pro mar e não ver nenhuma menina, eu achava aquilo extremamente desafiador. E eu idolatrava as meninas.
Achava que os meninos se divertiam muito mais, eles tinham uma qualidade de vida muito melhor que as meninas, né? Enquanto a gente ia pra praia, as meninas estavam na canga, os meninos iam e ficavam sarados e felizes e cheios de história pra contar, enquanto as meninas ficavam ali de bobeira, sem fazer nada. E aquilo pra mim não me atraía nem um pouco. Eu nunca fui de areia, na verdade. Aliás, depois com 17, 18 anos, quando eu chego no Havaí, para mim se torna um mar de possibilidades. Porque se nunca foi feito, nada é impossível, né? Não tem limite. Porque não tem onde se espelhar e ninguém traçou aquilo. Então, na verdade, eu achava que podia me levar para lugares que nem eu imaginava. E grandiosos, de certa forma, porque eu achava o esporte maravilhoso. Eu tinha muita admiração pelas pessoas que praticavam aquele esporte. E eu achava que uma mulher conseguir praticar aquele esporte seria ainda mais desafiador e, por resultado, mais grandioso. Porque quando você tem que superar tantas coisas para conseguir fazer o mesmo, você sempre acaba evoluindo mais e tornando uma pessoa bem mais completa, eu acho. E quando você chegou no Havaí, então, com 17 anos, você também olhou o mar lá naquele momento e também não tinha ninguém, não tinha mulher, ou tinha pouquíssimas? Tinha pouquíssimas. Tinha uma menina que me inspirava, que surfava onda grande, mas não era profissional, que era a Jamila Starr, que já surfava grandes mares em Waimea, em lugares onde você carregava aquela prancha gigante, já era gun, já era um surf de ondas grandes, mas era uma menina amadora, que não ganhava para aquilo. Não tinha nenhum ícone do esporte no feminino. Não tinha ninguém no esporte mundial naquela época que pudesse falar: eu ganho dinheiro para surfar ondas grandes. Essa profissão não existia, e ela existia super para homem. E aí, como é que você fez com 17 anos para começar a fazer isso? Eu era garçonete. Eu trabalhava 6 horas por dia, às vezes era no turno de manhã, às vezes no da tarde, às vezes no da noite. O resto do dia eu distribuía entre treino físico e surf, e surfava de prancha emprestada. Muitos profissionais brasileiros até começaram a me incentivar e me emprestavam prancha, e quando saíam da temporada para as próximas competições, a prancha no Havaí era muito específica, acabavam me dando alguns equipamentos, e aí eu fui... Porque a prancha no Havaí não serve para outros lugares? Não, a prancha de pipeline, de sunset, são pranchas bem específicas, assim, para o tipo de onda. E eu acabava herdando alguns equipamentos. Porque você não tinha os teus eu não ainda? investia, não tinha como investir. O meu investimento todo era para me manter no lugar certo. Era para morar. Era para estar no lugar mais importante de surf no mundo, que é o North Shore de Oahu, principalmente naquela época. Na verdade ainda, né, assim, como profissional, mas hoje em dia já mudou bastante, assim, com o Instagram, o circuito sendo do jeito que é, com a força que tem o surf brasileiro, né, naquela época a gente era completamente terceira classe. Mesmo os homens? Total. A gente não tinha um campeão mundial e nem tinha ninguém perto de ser campeão mundial. Bom, mulheres então nem pensar, mas entre os homens também não? Não. Nossa primeira geração de campeão mundial foi Gabriel Medina, com 18 anos. Foi em 2014, se eu não me engano. E aí você chegou lá, então, e você olhou e falou: não, eu quero ser profissional disso. E aí como é que funciona, assim? Eu suponho que seja através de patrocinador, dessas coisas, né? Como é que funciona a relação com o patrocinador para os homens e para as mulheres? É diferente ou é igual? Ou... é muito diferente. Quer dizer, já foi muito mais diferente, né? Hoje em dia a gente já chegou num lugar onde as meninas ganham bem, temos grandes atletas no circuito, temos mais oportunidades e tudo, mas na época ainda era um esporte muito masculino, né? Então, apesar de termos empresas, mesmo na época, que faturavam mais nas roupas femininas, como a Roxy e Quicksilver... Como assim? A Roxy e a Quicksilver eram do mesmo dono, né? Era a Quicksilver que tinha a linha Roxy e a Quicksilver, que era masculino. Só que a mulher compra muito mais. Então, mesmo tendo mais lucro... Não a mulher competidora, a mulher normal, né? Que quer ir à praia com roupa bonitinha. Mesmo tendo mais lucro, a Roxy, os salários eram 20, 30 vezes mais inferior. Nossa! E mesmo você sabendo que aquela empresa tinha um lucro maior, naturalmente, né, vivemos num mundo onde a mulher acaba comprando mais. E até, às vezes, a mulher compra para o homem, né? A mulher é que compra a bermuda do cara, etc. Mas a gente tinha pouquíssimo incentivo, assim, profissional, e os salários eram muito mais baixos, e a gente ainda não tinha uma premiação igual, né, que nem a gente tem hoje. A WSL foi a primeira liga mundial que igualou as premiações. Então, a gente tinha que batalhar muito para ganhar bem menos. É um esporte muito caro, complexo
e que não tem um clube por trás, né? Então, assim, todo investimento é individual. Tem que ter o seu coach, o seu equipamento, arcar com as suas viagens, né? E tudo mais. Então, você não tem uma estrutura por trás. Era você e você, lá no Havaí, Era com eu e 17 anos. E como é que você conseguiu? Acho que uma parte da minha visão era certa, né? Quando você é a primeira, você acaba chamando atenção. Então, isso contava a meu favor. Quando o mar estava gigante, tinham vários profissionais muito bem-sucedidos e tinha uma menina, principalmente porque era muito jovem para o meu esporte, chamava bastante atenção. E eu precisava chamar atenção, porque como o meu dinheiro vinha de patrocínio, o que o patrocínio quer seu é de visibilidade. Então, essa era a equação. Eu tinha que ter muita visibilidade para conseguir ter um patrocínio ou melhorar o meu patrocínio, né? E o investimento desse patrocinador em cima de mim para que eu pudesse continuar evoluindo e continuar ativa no meu esporte. Eu só focava em surfar bem em dias importantes que tinham muita visibilidade, muita mídia. O que é um dia importante? São os maiores dias do ano, nos lugares principais do mundo, vamos dizer, o Waimea, Jaws, Mavericks, Todos os Santos, Teahupo no Tahiti. Então, se você conseguisse estar nesses lugares e ter uma performance importante em meio a todos os melhores do mundo, acabava saindo matéria, na época era, né, matéria em revista, capa de revista, anúncio, você fazia imagens que eram interessantes e acabava rodando o mundo, documentário. E aí, como você era a única mulher, aí aparecia, as pessoas achavam isso interessante ou divertido? Divertido não muito, mas interessante mesmo, mais uma loucura. Não muito? Por que divertido não muito? Achava estranho? Porque o nosso esporte não tem nada de divertido, assim, né? É um esporte bem perigoso, bem competitivo. Com certeza estranhavam muito na época. Naquela época no surf ainda, as meninas eram bem masculinas, bem no circuito mundial, sabe? A visão, assim, das meninas era, assim, você precisava ser masculina para surfar bem, você precisava... E eu cheguei completamente fora do estereótipo, ainda muito jovem, e aquilo não encaixava muito no que eles consideravam normal. Eram meninas que usavam bermudão até o joelho, falavam muito palavrão, essas coisas, assim, mais masculinas. Até pra se encaixar acho que sim. No ambiente. No ambiente, no comportamento, né, dos meninos. Né? Talvez. É comum isso na primeira geração de quase qualquer esporte, quase eu qualquer acho. Profissão, de quase qualquer profissão, que eu tava pensando, tipo, sei lá, nos anos 80, por exemplo, se você olhar qualquer filme ou documentário sobre mulheres executivas nos anos 80, vai estar todo mundo de terno, com uma ombreirona, assim, muitas vezes até de gravata, mesmo que seja uma saia, mas uma roupa bem masculina e uma atitude bem masculina, para conseguir se encaixar naquele mundinho que era só homem, porque se fosse mais soltinha, assim, vai aparecer com vestido floral, uma coisa assim, ninguém vai te levar a sério, ninguém vai te ouvir o que você tá dizendo, então... A gente tinha muito isso no surf, hoje em dia é completamente diferente. As meninas são muito femininas da nova geração. Que você pode ser do jeito que você quiser. São casadas, viajam com o marido, namorados, tem umas mais femininas, umas menos femininas, mas não é mais uma questão, assim, já não tem mais um estereótipo, assim, o surf feminino. Completamente livre. Você não precisa parecer de uma forma para se encaixar, não tem mais isso. A mulher também já tem espaço. É coisa boa isso, hein? É, bom. Inclusive no teu, de onda grande. No meu menos. No teu, como é que é? Ainda estamos atrasados. É porque tem... Bom, para começar, eu imagino que o universo geral de pessoas que surfam onda grande é muito menor, né? Porque... Muito menor e muito mais agressivo, né? Com muito mais ego, é um esporte de coragem, né? Então isso já afunila um pouco, né? O tipo de homem também que você encontra. E a gente vê muito assim no meu esporte, meninas que surfam com os namorados, que não conseguiram penetrar sozinhas e que então conseguiram porque se juntaram a algum cara. Isso eu acho muito comum também em outros esportes, mas um pouco mais antigo, assim, mas a gente ainda tá nessa leva. E nesse documentário assustador, lá de Nazaré, aquele da onda de 100 pés que você aparece, uma das coisas que eu vi naquele documentário e que me deixou assim, tiririca da vida, foi que eu tava vendo, sei lá, 2 episódios, todo mundo se estabacando, se quebrando, se ferrando, e vai jet ski, e o jet ski cai na cabeça do sujeito, e o sujeito quebra a espinha, e entra água no pulmão, e vai parar no hospital, e, enfim, se ferra todo. E aí, quando chegou na tua vez,
do teu acidente, aí o cara diz, não, mas ela não estava preparada, ela não tinha as habilidades, ela não podia não sei o quê. E os outros todos eram assim, pô, onda grande é assim mesmo, esse esporte é perigoso, é assim que acontece, isso é assim, ele vai ficar bom, ele não vai ficar bom, mas isso é assim mesmo, a gente sabe o perigo. Eu falei, caceta, que isso, gente? Que... Todo mundo cai, ela não pode cair? Me deixou meio irritada por você, sabe? Esse foi o preço do pioneirismo, né? Hoje em dia eles já não fazem mais essas coisas com as outras meninas. Ah, tá. Elas podem cair, podem. Quem pagou o preço alto fui eu. Bom, pelo menos você... Pelo menos isso. Você pode dedicar. Você pode dedicar isso. Mas assim, mas esse documentário é recente. Então, mais ou menos. É de quanto tempo? Essas declarações, assim, todas, faz uns 6 anos. E 6 anos é muito tempo, assim, no teu esporte. Muita coisa mudou. Sei. A gente começou a competir profissionalmente no meu esporte há 3 anos. Uau! Então 6 anos é uma vida, né? De qualquer modo, saiba que eu fiquei ofendida em seu nome. Eu falei, nem sei se ela se incomoda, nem sei se ela fica ofendida, mas eu tô ofendida. Não, isso foi muito difícil na minha carreira toda, mas hoje em dia já não acontece, graças a Deus, que agora já não tem mais o que falar de mim, mas eu tive que apanhar muito pra chegar no lugar onde eu tô hoje em dia, onde eles não podem mais falar isso, assim, eles não se prezam mais a falar isso, pelo menos não em público. É uma coisa tão difícil isso que você faz... Para qualquer pessoa, né? Homem, mulher, pessoas sobre-humanas, semideuses, seja lá o que for, é muito difícil. Mas você fala uma coisa que vencer não é isso tudo que a gente acha que é. E eu ficava imaginando assim que, bom, ultrapassar uma barreira dessas e vencer um campeonato, ou talvez não um campeonato, mas conseguir surfar a maior onda, que seria assim uma sensação incrível. E eu vi você dizendo numa entrevista qualquer que não é tanto assim, que não é tanto do que a gente espera, que, sei lá, que passa rápido, que não é... Eu fiquei meio curiosa de saber o que é isso. Na verdade, eu tive 2 experiências bem distintas de momentos importantes na minha carreira, porque eu considero os 2 recordes mundiais momentos mais importantes na minha carreira, porque era tudo que eu queria. O primeiro foi altamente insatisfatório para mim, porque eu estava voltando de 4 anos de lesão, de uma quase morte. Eu tinha sido destruída pelos homens no meu esporte. Eu tinha sido demitida de todas as minhas empresas que eu trabalhava, que eu representava. Tinham pisado em mim, pisoteado. E quando eu surfei a onda, era óbvio que era um recorde mundial. E a indústria resolveu ignorar e fingiram que não tinha existido. Eu tive que fazer uma petição pública contra a Liga Mundial e o Guinness, falando que era mais que horas, estávamos em 2018, e que eu estava desde 2013 correndo atrás de um recorde mundial, que essa onda era obviamente um recorde mundial e que eles precisavam registrar isso. E eu ganhei muito apoio e o recorde saiu. Mas quando ele saiu, já tinham passado 10 meses de briga. Eu já tinha alopécia, já tinha Hashimoto, já tinha milhões de coisas que já não sabia nem se jamais valia a pena aquele negócio. Então, no dia que eles me ligaram e falaram, vai ter a cerimônia, você realmente bateu o recorde. Jura? Eu já sabia, eu tinha notado, eu notei na hora. Sério, eles, então a gente vai te presentear no Cliff da Nazaré, fizeram lá a cerimônia. E para mim aquilo foi quase que um desgosto, porque você passar por tudo isso e ter que se expor e passar pelo estresse que eu passei para ganhar uma plaquinha, foi um elefante que eu tirei das minhas costas, sabe? Falei, sai, que agora é hora de virar essa página, que eu não aguento mais falar de recordes, não aguento mais pensar em estratégia, não aguento mais pensar nesses caras, eu preciso seguir minha vida. Entanto que eu pensei em aposentar naquele ano, achando que eu ia seguir por outro caminho já, que já estava bom dessa guerra, que tinha sido muitos anos de guerra, não aguentava mais brigar. E por acaso eu não aposentei, e aí eu quebrei o 2º recorde mundial. E o 2º recorde mundial veio diferente, assim. Primeiro que o recorde já existia, né? Então a única briga foi medir uma onda de uma atleta com a minha. E eu sabia que a minha era maior. Porque era um recorde feminino, né? Era um recorde feminino. Eu sabia que a minha era maior. Tinha uma chance deles quererem me sabotar, porque sempre tem essa chance, porque eles são realmente, assim, bem difíceis comigo. Porque eu tive que bater em muita gente, tive que me impor muito. E aí a próxima geração veio com uma situação muito mais confortável, né? Só que eu deixei rolar. E aí o recorde saiu. E não só saiu, como foi o ano, né, que eu surfei a maior onda do ano, né? De homens e mulheres, mulher. Né?
E foi um ano de pandemia, teve muita mídia, foi muito celebrada, etc. Era um ano, assim, meio estranho, sabe? Uma coisa meio esquisita. Não sei, foi um 2020, time, né? Foi. E aquele recorde, eu senti que tinha sido um resultado da minha carreira, assim. Ali eu falei, ok, esse era o meu sonho. Eu queria surfar uma onda maior do que os caras e fazer eles entenderem que não é bem assim. Que eu tô aqui para competir com eles. Só que eu precisava garantir que tinha uma outra categoria, porque senão a gente não vai ter exposição nunca. Porque isso aconteceu uma vez no meu esporte. Capaz de nunca mais acontecer. Eu não posso deixar que todas as outras mulheres não tenham oportunidade, porque aquele nível é um impossível. Ninguém tá aqui demandando que a Serena Williams ganhe do Roger Federer. Por que vocês vão fazer isso no meu esporte? Então, eu não acreditava nisso, entendeu? Por causa de tamanho, de força, de tudo, Tudo. E então foi assim, o segundo recorde foi algo que me satisfez bastante, assim, eu fiquei bem feliz. Mas é aquela coisa, né? A felicidade passa, você ganha um negócio e logo depois a vida continua, né? Não é uma coisa duradoura, não é para sempre. Não pode achar que você vai estar querendo atingir um objetivo de vida e você vai atingir aquilo e a partir daquele dia tudo vai ser perfeito, porque não vai ser nada perfeito, vai ser tudo igual. É um retorno, né? Porque é muito tempo de trabalho, é muita abdicação, é muita complexidade. Eu tinha quase morrido naquele mesmo lugar, né? Tinha 3 cirurgias na coluna, tinha muita coisa acontecido, tinha perdido patrocínio, Então foi bom pra mim, assim, porque eu acho que aquele foi de fato o auge da minha carreira, assim, até então, sabe? Acho que foi o momento onde todo mundo teve que parar e falar realmente. Tá aí, 2 recordes. É fogo. Mas é boa. Porque até então, assim... Acho que ela tem as habilidades, sim. Exatamente. Pensando bem. Acho que nem habilidades. Eles falam assim, nossa, a Mai realmente é resiliente. Resiliente. Isso é um outro clássico que você vê assim. Você tem um menino na escola, um menino que é bom, que é esperto, ele é inteligente, e uma menina que também é inteligente, e as pessoas dizem assim, ele é um gênio, ela é muito estudiosa. A gente sempre coloca na base do... Quando eles precisam realmente engolir, na base do esforço. É o esforço, Eu treino muito, né? Daqui a pouquinho a gente volta. E agora, nessa segunda parte da conversa com a Maia, ela falou sobre a rotina em Nazaré e também sobre o papel do medo nos dias de competição. Aqui você também vai ouvir a Flora perguntando para a Maia coisas que qualquer ser humano comum gostaria de saber. E aí você mora em Nazaré, né? Como é que é a tua vida lá normalmente? Tipo assim, você acorda e vai logo ver a cara da onda para ver se você vai pro mar aquele dia? Ou você acorda e faz o quê? Não necessariamente. É bem diferente a minha rotina em verão e inverno, né? Em inverno, quando a gente já tá assim focado e já começa a dar bastante onda, eu sei mais ou menos como vai ser minha semana pela previsão, né? Da previsão meteorológica. E eu já meio que mapeio, assim, esse dia é muito importante, eu vou passar o dia todo na água, esse dia vai ser meio-dia, porque depois vai entrar o vento. Falo com alguém do time, a gente tem times, né? Pessoas que a gente surfa junto, alguém que já tá lá vendo. E aí eu programo minha vida assim, mas é bem simples, é surf, treino, piscina, fisioterapia. Piscina, porque piscina tem... Eu treino nada? Bastante na piscina. Você fica nadando na piscina? Faço treinamento de fôlego. Eu gosto. Claro. E claro, pra mim também. Você tem que ficar debaixo d'água sem poder sair, né? E pra mim também, às vezes, é bom, assim, porque é muito tempo na água fria, sabe? Todo dia água fria, todo dia... Aí eu adoro botar um esporte que é água, mas não é frio. A água de Nazaré deve ser muito fria, né? Muito chato. Muito fria. E aí, quando sobra, assim, um gap, assim, essa tarde aqui vai ventar, não tem treino, então vou pra piscina. Aí você nada numa água mais agradável, entendeu? Sem botar aquele tanto de roupa. Eu gosto. E sem pressão também, né? Vai nadando, não tem uma... não, claro. Não tem uma onda também num prédio. Quando você tá descendo uma dessas ondas realmente grandes, que você tá lá pelo desafio, que você tá lá pelo recorde, qual é a sensação na hora, assim? Você consegue pensar, ter estratégia, ou é só medo? O que você sente quando você tá numa onda dessas? Acho que você fica bem focado, assim, né? Bem alerta, estado de alerta máximo.
E com isso você sente tudo, né? Eu acho que muitas vezes a gente não consegue sentir assim tanto o vento batendo no rosto, a água se mexendo, a pessoa gritando, fica tudo meio que Qual em pessoa slow gritando? motion. Teu parceiro? Todo mundo. Jet skis passam na frente, o cara que passa atrás, o meu parceiro. É uma confusão normalmente, né? No meio daquela ondona Tem guerra, tem isso, tem aquilo, tem disputa, tem tudo, mas você fica muito presente com os seus sentidos muito aflorados, assim. Então, a sensação é de que você está muito vivo, assim, extremamente vivo. Eu acho que isso é super prazeroso. Você consegue pensar, porque imagino que tem que ter estratégia, dependendo da onda. No caso dessas ondas gigantes, então você não sabe o que vai acontecer. Ou sabe, você... Quando vem uma muito perfeita para você, você sabe. Agora, você não sabe se você vai fazer a onda, porque assim, quanto maior, mais ela se transforma, né? Porque é muita água. Então, quanto mais você acumula água ali, quanto mais altura ela tem, mais possibilidade dela ficar com mais velocidade do que é possível você atingir na prancha, com mais formação de escada ou bump, que a gente chama na face da onda, que às vezes não é nem que a onda não está lisa, é simplesmente que é muita água. E aquilo causa umas certas deformações na parede. Enquanto você vai descendo, você tem que se ajustar àquilo. Você voa e aterriza. Então, tem muita coisa que, à medida que a onda vai ficando cada vez maior, são surpresas, porque ela fica descontrolada, né? E aí você tem que se ajustando àquilo, se adaptando àquilo, mas super dá tempo de você pensar. Não só você ter a leitura da onda que está vindo, quando você está navegando até ela, mas quando você começa a soltar a corda, porque ela não está nem formada ainda, né? A gente solta a corda antes, então você tem que começar a ter uma leitura de para onde você vai, para onde essa onda vai quebrar. Tipo para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda ou para a direita. Posso ir mais para dentro, depois voltar para a esquerda? É uma esquerda, só que eu quero ir mais para dentro, senão eu vou ficar muito pro fim da onda. Essa onda não vai valer nada. Eu tenho que surfar no crítico, né? Eu tenho que surfar a parte mais alta da onda, eu tenho que me arriscar. Porque senão eu chego lá, falo que sou surfista de onda grande, passo aqui no cantinho da onda, solto, surfo 3 pés, saio. E a onda é tá grande, lá, mas ela entendeu? Tá lá e você... Tá lá no sul da Europa, você tá lá, entendeu? E na Irlanda, também não vale, né? Então tem toda uma estratégia, né, que você faz como atleta e como piloto também, né? Às vezes você... Normalmente, quando você está com alguém, nesses dias gigantes, você já tem bastante intimidade. A pessoa sabe como você vai surfar, como você quer surfar. E aí você toma todas essas decisões na hora. Eu vi você falando também que o papel do medo, que o medo, enfim, medo em geral paralisa, né? Medo serve meio para isso, né? Pra você não fazer alguma coisa que vai te machucar. Mas eu vi você falando que o medo tem um papel importante. Qual é o... Eu acho que o medo nessa situação tem 2 papéis. Um, de se proteger, né? De você, em certo momento, conseguir entender que aquela onda não, porque aquela seria estupidez, está em frente ao cliff, é a primeira onda da série, depois vem 6 ondas, pra que você vai naquilo? Que aí você vai na primeira, tá de cara com o cliff. Aí, se você cair, não tem resgate. Vem você tá 6 no atrás, cliff, né? Aí vai fazer o quê? Então tem um certo lugar ali onde o medo é essencial, né? Pra você ficar numa linha tênue do que ainda tem algum tipo de controle, né, para sair da situação quando dá tudo errado. E a vantagem que eu vejo do medo, assim, maior é que você fica muito alerta, né? Mais fácil para me machucar num dia médio do que num dia gigante. Porque você tá mais relaxada? É. Não tá prestando atenção? Você tá mais relaxado. 10 metros de onda. Tá se divertindo. 30 dias naquela condição, entendeu? Nos últimos 4 meses. Agora, se todo mundo tá ali há 1 semana falando que vem o maior swell do ano, aquela adrenalina tá se criando dentro de você tá ficando em estado de alerta, na hora. Aquele medo, aquela adrenalina, todo mundo com olho grande, todo mundo afobado, tudo aquilo ali vai te proteger de alguma forma, vai te travar e também vai te deixar bem arisco, assim, né? Para você fazer o que é certo. Você não arrisca tanto, né? Você não dá tanto mole. Porque ali você sabe que você não pode dar mole. Mas a verdade, por exemplo, até hoje em Nazaré, uma pessoa morreu num dia médio. E foi um susto para todo mundo. Mas eu acho que realmente existe muito isso. Daqueles dias médio-grandes serem quase banalizados às vezes, né? Não só por nós atletas de alta performance, mas como também para outros atletas. Porque o que você chama de dia que não é grande é uma onda de 10 metros, é uma coisa, entendeu? É uma coisa gigantesca, totalmente abissal, que eu teria medo de ficar na areia com uma onda Mas de quando 10 a metros. gente, como nós ficamos muito tempo lá e a gente vê esse tipo de onda muito,
a gente começa a banalizar, né? E tem que ter muito cuidado com isso. Eu mesma, eu estourei meu ligamento do joelho esse ano, num dia médio, que simplesmente eu acordei afobada, porque a gente entra na água muito cedo, e eu não aqueci. Acordei muito em cima da hora, fui pra marinha e tava muito frio. E aí eu estourei o joelho debaixo d'água. Então, assim, foi uma sequência de vacilo. E aí você saiu com o joelho penduradinho, assim? Não, foi 50% só. Fiquei uns 4 dias de muleta, 1 mês fora d'água. Ah, só? Caramba. Corpo de atleta é outra coisa. É outra coisa. Totalmente diferente. Eu rompi o ligamento uma vez, sofri feito boi ladrão. Não, pra mim foi meu super corpo rápido. É corpo de gente normal, né? E aí me diz uma coisa, você tá aqui com a camiseta da Oceana, eu vi que você é... Eu sou do conselho, né? Do conselho. Do conselho e embaixadora. Então, a Oceana é uma ONG internacional, muito grande, né? Que trabalha em prol da proteção dos mares, né? É isso, né? Do oceano, sim. Dos oceanos. E o que você faz para eles? Assim, você tem que fazer fundraising, você tem que ir à gala, você tem que fazer discurso, você disse que você é membro do conselho, então tem reunião do conselho. Na verdade, o maior trabalho, assim, para mim, é o conselho, né? Porque são 3 viagens internacionais por ano, 3 dias, 12 horas por dia, onde você toma todas as decisões de 12 países. Somos 24 hoje em dia no conselho, majoritariamente americanos, mas cada vez mais abrindo para outros países, temos a Europa, temos o segundo brasileiro entrando agora, foi a primeira, um ex-presidente do Chile, enfim, a gente tem algumas pessoas na América Latina, América do Sul, bastante Estados Unidos e Europa. A Ásia não tem? Não, no conselho não temos. Estamos na Ásia, nas Filipinas, mas não temos no conselho. E tem um pouco de tudo, assim, na verdade o mais trabalhoso é você estar numa reunião de conselho, você ter que fazer a tomada de decisão, né, todos os votos, todas as estratégias, as decisões são feitas em cima de um livro de 400 páginas, entregue a nós 2 semanas antes, por todos os diretores de cada país. Que aí você tem que preparar para a reunião. Tem que preparar, vai. A próxima agora é em Nova York, em setembro. Tem fundraising também. Em setembro, a Susan e o David Rockefeller, que são do conselho, fazem o New York Gala, que é um dos nossos fundraisers. A minha parte é menos fundraising e mais comunicação, né? Então, além do conselho, eu uso a camiseta, eu falo sobre, tento trazer mídia e exposição tanto para as causas quanto para as campanhas que a gente tem, né? E para a ONG em geral, assim, porque como a gente trabalha muito com mudança de lei, né? Nosso foco é isso, são campanhas para trocar certas leis ou criar leis novas para proteção do oceano. Então, isso às vezes não tem muita visibilidade, né? Porque a gente está ali, é lobby político, né? São coisas de escala muito mais política e tomada de decisão do que uma coisa ativista, vamos dizer assim, né? Então, é importante que a gente tenha algumas pessoas no conselho e, em geral, conectadas ao oceano que possam falar, assim, né? Do que está acontecendo, porque eles trabalham muito. Nesse mesmo assunto de oceano, uma curiosidade que eu fiquei, como você já surfa há muito tempo, você já notou algum efeito da mudança climática para o teu esporte? Sei lá, as ondas maiores ou menores, ou mais imprevisíveis ou menos, ou nessas previsões meteorológicas, já fez diferença do que era 20 anos atrás? A gente começa a achar que tem mais onda grande, né? Que tem mais tempestade. É difícil de ter certeza, né? Porque a gente está aqui há tão pouco tempo, né? Quando a gente pensa no ciclo do planeta. Essa é a sensação, né? A única coisa visível, assim, de fato, para mim, seria o branqueamento dos corais, né? Que é bem visível. E a poluição do plástico. E a quantidade de peixe, né? E vida mesmo. Em Você certos vê menos? locais. Muito menos. Ah, é? Muito menos. Indonésia, hoje em dia, que é um lugar que tem pesca industrial, né? Muito menos. E antes você via o quê? Peixes maiores, mais peixe, né? Mais vida. E também o tamanho dos peixes, eles conseguiam crescer por muito mais tempo antes de serem pegues, entendeu? Então você tinha a possibilidade, os pescadores falam, né? Que eles pescavam tuna muito maior. Então espécies que tinham tempo de crescer até o seu tamanho, né, máximo, que hoje em dia já não tem mais, porque é tanta pesca que eles já não conseguem crescer até a idade adulta. Nossa. São pegos antes. Branqueamento de corais é uma coisa bem impressionante, né? Não tem mais, muito. né? Aqueles corais coloridos que tinha, né? Tem Tem alguns? Difícil, viu?
mas é difícil. Principalmente tem, assim, áreas protegidas, né? Uma vez que elas ficam, que elas morrem, e aí a gente consegue emplacar uma lei ou uma área de proteção marinha e realmente regularizar também, em 5 anos, elas ficam mais vivas do que antes. Ah, é? Regenera? Elas regeneram muito rápido. Entre 5 e 10 anos para a regeneração completa, e ainda voltam mais fortes que antes. Ah, que legal. Bom saber, que deixa a gente um pouco mais... Não. A gente ainda tem jeito, só tem que... só tem que se tocar, né? E por quanto tempo você falou que você pensou em se aposentar lá atrás, mas não se aposentou, e agora, assim, que você tem essas outras coisas? Eu vi também que você tem uma linha de protetor solar, que você está começando. Você tá, assim, você escreveu esse livro infantil aqui, que eu vou dizer para os ouvintes, que se chama Maia e a Fera. Tem um outro, né, que se chama Maia Makes Waves. Que saiu agora, que deve vir para o Brasil ano que vem. Eu não consegui comprar porque eu não tenho aqui no Brasil. E um infanto juvenil que sai em março. Fora do Brasil também? É porque eu escrevo lá e depois rola uma tradução, né? Tendo uma editora que se interesse, ele é traduzido em outras línguas. Isso é uma coisa que você tem vontade de fazer mais? Você tem vontade, por exemplo, de escrever um livro de memórias ou uma autobiografia? Esse infanto juvenil é de memórias. Sei. É para um público de 14 a 20 e poucos anos. Sei. É um livro já mais parrudo, mais complexo, foi bem difícil de escrever. Mas tenho vontade de continuar dividindo algumas histórias, algumas experiências. Mas também tenho vontade de, principalmente acho que agora que eu tô ficando velha, acho que cada vez mais eu fico assim, não, agora eu tenho que surfar muito, porque daqui a pouco eu vou ter que aposentar, agora eu tenho que curtir muito os próximos 5 anos, sabe, dar tudo de mim, porque... Né, assim, eu acho que eu vou muito bem até meus 43, 45, depois eu vou ter que começar a desacelerar, então, de certa forma, eu tenho todas essas outras coisas que eu gosto de fazer e quero fazer, mas também tenho dentro de mim uma vontade de aproveitar ao máximo os últimos anos, sabe, da minha carreira, assim, como profissional. Faz sentido isso, né? Com que idade as pessoas normalmente se aposentam? Não você, mas de modo geral, os homens. De modo geral, no meu esporte, entre 45 e 50. É o normal. Sei. Você tem um tempinho ainda, né? Mas faz sentido isso que você está falando, de aproveitar os... faz sentido. Você começa a ver a linha do fim, assim, você começa a ficar mais cheio de vontade. Aí você pode passar para um surf normal, assim. Não, mas isso eu vou surfar até morrer, mas... Assim, poder surfar essas ondas gigantes, treinar o dia todo e me desafiar fisicamente, mentalmente, né? Acho que como atleta, eu quero poder aproveitar os últimos anos, porque eu sei que uma hora vai acabar. Acho que é isso, né, Flora? Tem alguma coisa que faltou? Não, você chegou a falar na equação do dia, assim, e você, tipo assim, se a equação que se as ondas estão bem, não sei o quê, mas eu imagino que, assim, é a onda, mas é você, e é, tipo, eu queria entender como é essa equação, e também você falando sobre, assim, aproveitar esse tempo para surfar essas ondas gigantes, imagino que essa também seja uma equação, né, assim, pensando, em algum momento vai chegar o dia que você vai pensar, essa última. Sim, eu acho que a equação do dia, na verdade, nós atletas, a gente lida bem com a adversidade, né? Então, assim, o meu último campeonato profissional que eu ganhei, o Nazareth Toll Challenge, que foi em fevereiro desse ano, foi o meu primeiro dia surfando depois de um mês quebrado. Eu tinha feito ligamento do pé e eu tinha estourado meu tendão da mão. Então, eu tava... Na verdade, não era para eu ter voltado a surfar, era para eu ter esperado mais 2 semanas. Então, eu estava com o joelho enfaixado, a coluna enfaixada, porque minha coluna também sofreu um acidente há 2 anos atrás de novo e tem estado bem mal, e com a mão sem conseguir pegar. Então, na verdade, assim, tudo estava errado. Só que eu ganhei. Porque a gente está acostumado, eu, pelo menos, sou muito acostumada a superar dor, superar lesão, ter que competir com coisas que não estão a meu favor, com condições que não estão a meu favor. Então, na verdade, assim, a não ser que seja algo muito fora da curva, eu vou dar um jeito. Isso não tá muito fora da curva que você descreveu? Não, fora da curva seria assim, com gesso, entendeu? Isso seria fora da curva. Só que uma situação que você toma... A pessoa tá com gesso, a pessoa diz, não, acho que dá. Eu tô com gesso, mas daí, não, pô. Eu não tô sentindo dor, até que dá. É assim? Mas gesso é fogo, porque gesso não dá na água, né? É só... Pra gente isso não faz o menor sentido. Então só porque o gesso derrete na água é que você não pode surfar de gesso, né? Senão... Então, a minha pergunta era um pouco sobre limites, mas estou entendendo que essa noção de limites é muito flexível. É muito flexível, mas é porque eu tô acostumada. Mas tem o seu limite, né?
Asma, por exemplo, é uma coisa que me impõe limite no mar. Quando eu tô muito asmática, eu tenho noção de que eu não consigo. O pulmão limita onde... O pulmão me limita muito mais do que um joelho, uma coluna, um negócio que eu posso botar eu surfo muito de cinta, né? Então eu tomo remédio, eu posso tomar uma injeção, tem algumas formas, né? Mas o pulmão não tem o que fazer. Então assim, eu sei também, entendeu? O que me impede e o que me dificulta. Esse dia era um dia de dificuldade. E aí a gente encara. Porque eu só compito uma vez por ano, né? Então é fogo você passar o ano inteiro esperando uma competição e na hora da competição você tá com algumas questões, mas que ainda, teoricamente, é possível. Porque você só compete em Nazaré ou Mavericks, aquelas outras todas? Só compito em Nazaré porque, na verdade, a gente só tem competição hoje em dia em Nazaré, profissional. De onda grande? É. Ah, as outras todas as pessoas vão e aí tem foto, tem vídeo. Exatamente. Ah, tá. A gente tinha mais competição antigamente, mas a WSL parou de fazer Jaws, que tinha feminino também, mas era na remada. Já teve Mavericks também, já teve feminino... Tudo isso nos últimos 4 anos, né? Aí teve feminino também, mas faz uns 2, 3 anos, desde a pandemia, que só Nazaré voltou. Por quê? Os outros lugares não são... Não sei, os Estados Unidos não voltou, assim, com o surf de ondas grandes em competição. Isso para homens e mulheres. Para homens e mulheres. Outra coisa que você falou é muita água. E aí me lembrou, assim, alguma coisa meio que de uma escala quântica. De, assim, uma vez que você tem aquela massa, assim, aquela equação já começa a ficar N vezes mais complicada, né? Como é que é isso? Depende, quando a água tá vindo te massacrar ou quando você ainda tá surfando a onda, que é o momento bom da água? Não, eu acho que quando você tá dominando, assim, a sua equação pra incrível. dominar. Não, quando você tá dominando é incrível. Na verdade, você não domina, né? Você vai em harmonia, né, com a situação, porque dominar mesmo é impossível. Um ser humano, né, a gente não tem força, não tem capacidade de dominar uma onda de 80 pés, 70 pés. É muita força, é muita energia, mas a gente consegue, com a nossa habilidade, né, nossa experiência, usufruir daquele momento sem dar errado, né? Só com o lado positivo, sem ter que tomar porrada, sem ter que tomar as lições, sem nada de ruim acontecer, só coisa boa. E quando acontece coisa ruim, aí realmente é muito ruim. A coisa boa deve ser muito boa também, né? Você Muito, consegue surfar uma onda dessa. Quando você sai, assim... Qual é a sensação de... não precisa nem sair. Quando você ainda tá na onda, você já tá... Tudo é bom. A hora que você solta a corda, a hora que... Pra mim, já começa a ser bom na hora que você vê que tá vindo uma onda X e é a sua. Pra mim, ali já começa o espetáculo. Porque não é toda onda que é boa, não é toda série que encaixa perfeito na bancada. Então, quando você tá numa situação onde você tá na corda, é sua prioridade... Você tá chegando e você vê que a onda é a boa, ali você já pode começar a comemorar, por acaso. Porque ali já muitas coisas já se alinharam para te colocar naquela situação. Eu acho que o nosso esporte tem muito disso, né? Você vê, é o que aconteceu com Medina na semifinal. Não foi impressionante. Onda, não adianta. Se a onda não vem, não tem técnica, não tem esforço, não tem capacidade. A onda não veio. Então a gente, numa condição de surfar 2 dias gigantes no ano... As coisas têm que se alinhar muito para você pegar a onda do dia. Assim, por isso que em 2020, quando eu peguei a maior onda do ano, as coisas se alinharam muito. Porque é muito difícil, sabe? Você ser presenteado com estar no lugar certo, na hora certa, surfar bem e ter uma performance naquele instante. A gente conta com sorte. A gente conta com sorte, com energia, com não só sua, do teu piloto também, né? Porque ele é que está enxergando as coisas. Então, é uma sincronia, assim. Muitas coisas têm que se alinhar. Então, tem uma complexidade que foge muito do nosso controle, assim. Não é só a gente treinar a performance, fazer o solo, saber que faz bem, e na hora da competição não ter nervosismo. Não tem nada disso. Vai muito além disso, né? A gente realmente está na mão da natureza. Mas você gosta disso, né? Adoro. Esse foi o Fio da Meada. Obrigada por ouvir. No site da Rádio Novelo você encontra a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente tá no Instagram e no Threads no @radionovelo. No Blue Sky somos @radionovelo.com.br. E segue o Fio da Meada no Spotify para não perder nenhum episódio. A gente também está disponível nos outros aplicativos de áudio.
O Fim da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, da Ashley Calvo e da Isabel de Santana. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A coordenação executiva é da Lara Martins. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem.